Flamengo teria primeiro feito uma proposta de 12 milhões de libras, né? Estamos falando de um jogador do Manchester United, de libras, que é uma moeda caríssima, tá mais do que R$7 a libra. É isso. O Flamengo desmentiu que teria oferecido tanto assim, mas houve uma afirmação da informação de que chegou-se ali perto dos 10 milhões de libras pelo Andréas Pereira. Nós temos uma tela com a comparação, fazendo ali a conversão, o câmbio atual, o que seria o Andréas Pereira nessa lista de contratações mais caras recentes do Flamengo, tá? Pedro, quando veio, convertendo lá, 87 milhões de reais, Gabigol, 76, Andréas Pereira mais caro que o Arrascaeta, 71 milhões contra 63 do Arrascaeta. Conversávamos até fora do ar, né? É um preço, mesmo os 10 milhões, é um preço que time inglês está pagando por jogador maior. Por exemplo, o Manchester City, ele trouxe o Julian Álvares, que se junta ao time no meio do ano, ou seja, para o início da próxima temporada, por 14 milhões de libras. O cara é considerado para a grande promessa do futebol sul-americano, tal, o grande jogador sul-americano do ano passado e tal. Não é muito diferente. O que eu quero dizer e perguntar para vocês tem algum cabimento oferecer 10 milhões de libras pelo Andréas Pereira? Eu acho que não. Eu acho que não. E isso não tem nada a ver com o erro, com a falha dele na final da Libertadores. Vamos deixar isso de lado, claro, tá? E vamos olhar para o Andréas Pereira como que ele é. Assim, com as capacidades que ele tem, com as qualidades que ele tem. É claro que esse valor tem a ver com o fato de que você está comprando um jogador do futebol europeu. Isso. Então você olha para os outros dois que estão ali, são dois jogadores, os dois caras à frente do Andréas Pereira. Por que o Arrascaeta está embaixo? Porque os dois que estão à frente, que estão acima, são jogadores que vieram também teve que pagar do futebol europeu. Então você pagou, tudo bem, pagou o time menor, a Fiorentina, o outro pagou da Inter, mas você comprou na Europa. E o Andréas Pereira, claro que ele é mais caro porque vem da Europa. Mas acho que a pergunta, no fim das contas, que você tem que se fazer para responder a sua questão, é uma outra pergunta, com esse dinheiro, o que eu faço? Perfeito. Com esse dinheiro, que tipo de jogador eu contrato? Será que esse dinheiro não poderia ser mais bem empregado? E por mais que eu ache o Andréas Pereira um bom jogador, e até mesmo olhando para a final da Libertadores, era indiscutivelmente o cara do Flamengo que fazia o melhor jogo até aquela falha, né? Mas era o cara que vinha jogando melhor. Mas por mais que ele seja um bom jogador, para mim, pelo menos, esse valor, se for esse o valor, ele parece exagerado, porque você faz muita coisa boa com esse jogador se tiver atento ao mercado e às possibilidades, até mesmo no futebol sul-americano. Eu acho que preço se define muito por oferta e procura, né? Eu também acho. Agora, ele passou por mais de um time na Europa emprestado, nunca se firmou. Então, eu fico pensando os times europeus vendo os que podem gastar. Alguns da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha. Não acho que nenhum investiria muito mais do que isso. Então, o Flamengo entra numa concorrência em nível europeu para um jogador com o tamanho que o André chegou à carreira dele. Então, eu acho que está no limite, já. Está no limite do limite. Até porque você pensa, que jogador eu traria? Então. Por exemplo, se fosse recontratar o Gerson, por exemplo, um que chega aqui e provavelmente joga, né? Bruno Guimarães já não dá. Não tem menor condição. Tô 4 vezes mais quase. Oi? 4 vezes mais quase. 4 vezes mais do que ele. Então, eu acho que está no limite. Eu acho que o Flamengo está concorrendo forte para ficar com o jogador. Mas com um pouquinho de poder de barganha, talvez até consiga fechar por um pouco menos. A não ser que o United faça jogo duro. Aí o jogador vai entortar a cara de voltar, porque ele não vai jogar. Aí o United vai querer vender ele para quem? Vou emprestar de novo. Quer dizer, o Flamengo tem uma situação, quando a gente tiver essa disponibilidade de dinheiro, bem favorável para trazer o jogador.